sessão ordinária de número 18, desta segunda-feira, 9 de junho, em curso. Em apreciação, a ata da sessão ordinária passada. Sem objeção, então, tenho-a por aprovada. Os processos com pedido de vistas e ou suspenso em virtude do artigo 942, nós não temos. Vamos passar agora para os processos com pedido de sustentação oral e preferência. Pedindo a compreensão de todos, para que o colega que se disponibilizou a participar do presente julgamento, o desembargador Francisco Gleidson Pontes, possa retornar às suas atividades para o dia. Então, trata-se de uma apelação cível na plataforma PJE. Aqui, na nossa pauta interna, é o 3, de relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, sob o número 5323, dígito 92, 2012, final 0140, envolvendo Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE, e Regina Agroindustrial S.A. Desembargador Durval, o desembargador Gleidson disse que era suficiente Vossa Excelência ler a proposta de emenda na parte destacada também. Eu também. Está me ouvindo, então? Está me ouvindo, então? Questão ambiental. Civil pública, operação de empresa sem licença ambiental. Eu não estava entendendo, mas aí, depois eu entendi bem, já falava de pousar. Pois bem, polda de cajueiro, não é? Polda de cajueiro e armazenamento de madeira nativa, não é? Aí eles colocaram aqui 33 estéreos de lenha nativa e 33 estéreos de lenha nativa e 81 de poda de cajueiro. Eu não sei se é exatamente aqui, porque eu conheço a questão dessas granjas. Aqui se litiga ou se questiona a questão da legitimidade do apelado, que é Regina Agroindustrial. Eles fizeram essas podas sem licença, né? Estéreo, não é estéreo de ouvir música, não. Estéreo é o sólido, né? No grego vem do sólido, eu nem sabia que se usava essa palavra estéreo. Pois bem, essa lenha, essa poda de cajueiro, certamente, desembargador e presidente, é usado para aquecer, ou como carvão, ou para aquecer os pintos de dias, né? Porque eles não podem ficar juntos, porque senão não cresce. Então, usou, mas não tinha licença ambiental. Então, nesse caso, eu vou aqui ler só a emenda, como Vossa Excelência acha que se basta e é suficiente. Então, seria apelações cíveis, ação civil pública, operação de empresa sem licença ambiental, armazenamento irregular de madeiras nativas, como eu falei, madeira da própria região, e cajueiro, né, descumprimento do embargo administrativo, o juiz de primeiro grau, vamos dizer assim, cancelou toda a atividade, mas eles continuaram. Dano ambiental, responsabilidade objetiva, dano moral, afetação da coletividade, não tem por que não afetar, recurso da SEMASSE provido e recurso da empresa requerida desprovido. É assim como voto. Se Vossa Excelência quiser mais esclarecimento, eu poderei dar.
Desembargador Gleidson, Vossa Excelência precisa de mais algum esclarecimento? Qual foi a reprimenda, desembargador Duval? Pois é, a reprimenda foi exatamente porque ele não tinha licença ambiental. No agronegócio, A se você aplicação de desmatar, você multa, tem foi a que levar a aplicação de área. multa ou suspensão Sim, das sim. atividades? Suspensão da atividade por considerar irregular. Ok, Irregular até, porque o juiz de primeiro grau, ele suspendeu até que pagasse essas licenças. Você tem ok. uma área, você tira a licença para poder utilizar. Compreendi. Perfeito. Excelência, por favor, pode proferir o voto de Vossa Excelência. Pois Pois não, então, presidente. Meus cumprimentos, em primeiro lugar, Vossa Excelência, os Obrigada. colegas, embargador Fernando Chimene, embargador Duval, embargador Tarcílio, nobre representante da Procuradoria de Justiça, doutor Léo Brossard, veio aqui na tela. Uma boa tarde também para Vossa Excelência. E doutor João Ricardo, o nobre defensor público, também vejo aqui na tela. Representando os servidores, a doutora Nayana Rocha, meus cumprimentos a todos. E outros advogados que participam dessa sessão virtual ou presencial. Presidente, essa matéria eu já tive a oportunidade de analisar. De fato, é um descumprimento de normativos ambientais e não podemos corroborar com essas atitudes porque esses pequenos, eu diria, pequenos eventos, poda de cajueiro, mas aí, se você não cumpre a legislação, pode botar ali uma aroeira, pode botar ali outras madeiras nobres e perde o controle da administração. Eu acredito que a SEMAS fez seu papel e o juiz foi assertivo em suspender as atividades enquanto não regularizado perante o órgão fiscalizador. Acompanho o eminente relator. Obrigada, Excelência. Igualmente, acompanho inteiramente o voto do eminente desembargador Duval Aires Filho. Como resultado do presente julgamento, nós temos aqui que os recursos foram conhecidos, sendo provido o da SEMAS e desprovido da Regina Agroindustrial S.A. à unanimidade. Excelência, mais uma vez, muito obrigada, Vossa Excelência, quando for necessário. Obrigado também, boa tarde, é um prazer grande contribuir. Peço licença para Muito me grato. retirar. Grande abraço. Pois não, Excelência. Um grande abraço. Dando continuidade aos trabalhos, nós temos o 76 da pauta interna, e é sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. Trata-se do agravo de instrumento 6742, dígito 11, 2024, final sequência de 4 zeros, envolvendo o Estado do Ceará e JBS SA. A sustentação oral foi solicitada pelo doutor advogado Afonso Carlos Ok. Esse processo, então, fica adiado. Temos o 85, também de relatoria de Vossa Excelência. A apelação cível 1906, dígito 57, 2019, final 0053, envolvendo o cidadão José Eirando Nascimento e o município de Camusim. A sustentação oral foi solicitada pelo doutor
Carlos Ronele Rocha Feitosa, mas eu estou vendo aqui que está o doutor Joaquim Neto aparecendo para esses autos, né, doutor Joaquim? Isso. Consta na procuração o subestabelecimento, doutor? O senhor está devidamente habilitado nos autos, né, doutor Joaquim? Senhora Excelência. Está me ouvindo? Perfeito. Perfeito. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Muito obrigada. Pode dar início à sustentação oral. Boa tarde a todos. Saúdo a eminente desembargadora presidente desta eminente Câmara, pessoa na qual quero também saudar todos os seus pares, o eminente membro da Procuradoria de Justiça, os demais eventuários da Justiça e os meus nobres colegas de profissão. Excelências, inicialmente, na origem, trata-se de uma ação de cobrança movida pelo apelante José Irã do Nascimento em face do município de Camusim e do estado do Ceará. Basicamente, o apelante ele foi admitido nos quadros da municipalidade na função de vigia, por meio de concurso público. Todavia, no intervalo de 4 de abril de 2014 a 4 de outubro de 2014, por meio de uma sessão administrativa, ele foi movido, foi cedido à cadeia pública de Camusim, a fim de desempenhar as funções de agente penitenciário. Nesse interstício temporal, ele continuou recebendo a remuneração cabível ao cargo de vigia, sem que houvesse o devido incremento em relação ao cargo que ele até então estava realizando de agente penitenciário. A ação foi movida em face do município e do estado do Ceará, a fim de reaver os valores referentes à diferença salarial da função de vigia que ele desempenhava, contratado pelo município, e a função de agente penitenciário que ele estava, de fato, exercendo naquele momento. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, tendo, todavia, extinguido a responsabilidade do município de Camusim, por entender, com fundamento na súmula 378 do STJ, que a responsabilidade deveria ser recaída apenas em relação ao Estado do Ceará, sob a alegativa de que deveria ser responsável o ente público que, de fato, se beneficiou com a prestação do serviço. Corremos com esta apelação, buscando que o Estado do município de Camusim também fosse responsabilizado em razão desta narrativa que eu acabei de sustentar. Basicamente, Excelências, a inclusão do município de Camusim neste polo passivo da demanda busca não somente a responsabilização solidária, mas também a prevenção de alguma fraude, alguma problemática no momento da execução. Devemos lembrar que a questão da responsabilidade solidária não diz respeito ao locupletamento da parte autora em relação aos entes que estão sendo executados, mas apenas uma questão de segurança jurídica, cabendo também uma ação regressiva ou eventual medida de redirecionamento no momento da execução em relação aos entes executados. A gente pode lembrar que ambos os entes públicos foram responsáveis pelo evento danoso do servidor, que, embora exercesse uma função mais perigosa, mais gravosa, a qual não tinha funções e não tinha capacidade técnica para exercê-lo, mas mesmo assim o município e o Estado mantiveram-no nessa condição. É importante mencionar, Excelência, que na contestação, o município de Camusim disse que a sessão inicialmente teria sido direcionada para o fórum da cidade. Todavia, como restou demonstrado nos autos, o apelante estava trabalhando na cadeia pública, fato que agrava ainda mais a questão da falta de fiscalização e a irresponsabilidade na questão da prevenção de maiores danos. Com isso, a gente busca também o fundamento tanto na súmula 378 do STJ, quanto no artigo 264 do Código Civil, a responsabilização solidária de ambos os entes federativos. Vale pontuar também que a gente já colacionou no nosso recurso um precedente desta corte, também manejado em relação ao Estado do Ceará e o município de Camusim. Só que o caso paradigma que estou me referindo agora, o servidor que era agente administrativo foi migrado para a função de oficial de justiça ad hoc. Naquela ocasião desse precedente que nós colacionamos, foi reconhecida a responsabilidade solidária. E buscamos, com este nosso recurso, a responsabilização de ambos os entes. Por fim, para encerrar aqui minha fala, busco apontar uma questão um pouco mais pragmática e prática
responsabilização dos entes, em questão do recolhimento das verbas previdenciárias e fiscais devidas. Porque, em razão de, naquele momento, haver a questão do trabalho em prol do Estado do Ceará na função de agente penitenciário, na cadeia pública do município, todos os pagamentos deveriam ser, de fato, realizados pelo Estado. Havendo essa diferença salarial, tanto o FINIS quanto o imposto de renda do servidor vão ter inconsistências em relação ao ente pagador. De fato, que pode acontecer algum problema no momento da aposentadoria do mesmo. De modo que a manutenção do município de Camusim no ponto passivo da demanda evitará que aconteçam essas inconsistências, essas problemáticas futuras e mantenha a segurança jurídica no presente caso. Então, concluo a minha fala dizendo que a solidariedade não significa a dupla penalização do município e do Estado, mas sim um mecanismo para garantir o cumprimento da decisão judicial e impedir eventuais eventos, processos regressivos. Assim, requer-se, com fundamento no artigo 1009 do CPC e nas razões ora expostas, a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do município de Camusim e determinada a sua condenação solidária, juntamente com o Estado do Ceará, ao pagamento das diferenças salariais relativas ao cargo desempenhado pelo apelante, no intervalo de abril a outubro de 2014. Gostaria de agradecer a atenção de todos e encerrar minha fala. Obrigada, doutor. Desembargador Tarcília, de Vossa Excelência, a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes, meus cumprimentos, eminentes pares, o advogado que procedeu à sustentação. Vou proceder à leitura da proposta de emenda, o processo foi disponibilizado no A decisão que vou apresentar está limitada aos termos o pagamento das verbas salariais é de responsabilidade do ente público que se beneficia dos serviços prestados, inexistente válida de convênio que deslocasse tal ônus ao cedente. Deve incidir sobre os valores devidos juros de mora, segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da citação nos termos do artigo 1º, letra F, da Lei 9.494 de 1997, e correção monetária calculada com base no IPCAE, a partir do vencimento de cada parcela, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tema 905. Com relação ao advento da Emenda Constitucional 113 de 2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão a partir de 9 de dezembro de 2021 apenas a taxa Selic, acumulada mensalmente. Recurso conhecido e não provido, sentença retificada de ofício em relação aos consectários. É como voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Desembargador Ximenes. Eu acompanho o eminente relator, ratificando o voto provisório. Muito obrigada. Desembargador Durval. Da mesma forma, senhora presidente. Então, o julgamento para a presente apelação cível fica assim definido. Apelo conhecido e não provido, sentença reformada ex officio relativamente aos consectários. A unanimidade, consoante voto do eminente relator. Muito obrigada, doutor Joaquim, pela participação. Obrigado, Dando continuidade, nós não temos mais pedido de preferência, sem ou com sustentação oral. Passamos aos processos extra-pauta, nós temos um da nossa relatoria,
o 88 na plataforma PJE. Se trata do embargos de declaração número 253711, dígito 22, 2022, final, uma sequência de 301, em que é embargante o Estado do Ceará e embargada a senhora Monalisa Rocha Alencar. Fazer aqui a leitura da parte negritada, ou simplesmente dar o resultado: embargos conhecidos e rejeitados. E submeto, desembargador Tacílio. Acompanho a eminente relatora. Muito obrigada, excelência. Desembargador Ximenes. Também confirmo meu voto, professor. Perfeito. Então, a unanimidade, embargos conhecidos e rejeitados, conforme o voto da relatora. Dos processos em pauta, salvo os já anteriormente anunciados, nós temos no sistema SAGE, de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, que já foi plenamente votado pelos eminentes pares, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. O do desembargador Duval Aires Filho são dois, né? O 2, na verdade. E também já devidamente votado pelos eminentes pares, acompanhando o voto de Vossa Excelência. E passamos aqui aos da plataforma PJE. Na plataforma PJE, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, é o 1 e o 2, também já devidamente votados pelos eminentes pares, acompanhando o entendimento lançado por Sua Excelência. Da relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, é do 3 ao 35, com a exceção na nossa pauta interna, 6, 7, 9, 11, 15, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, onde Vossa Excelência está adiando o julgamento. O 35 também. Está correta essa listagem, Excelência? Sim. Perfeito. Aqui eu vou pedir a Vossa Excelência a compreensão de não anunciar um por um, porque todos já foram devidamente publicados e haverá publicação do adiamento. Na referida plataforma de PJ... Não, nós já concluímos somente um nosso e o do... perfeito. Obrigada, doutora Nayana. Sobre a nossa relatoria, nós temos do 36 ao 68, todos já devidamente votados, acompanhando o entendimento lançado por esta relatora, porquanto há unanimidade. Também há unanimidade na plataforma PJE de eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva, do 69 ao 87, com a exceção do 76, está retirado de pauta. Perfeito, Excelência? Ok. Por incrível que pareça, terminamos a nossa sessão. Alguma manifestação, desembargador? Para anotação? De Vossa Excelência, desembargador Duval, alguma anotação? Não, nenhuma. Nenhuma? Ótimo. Desembargador Tacílio, Vossa Excelência, tem alguma? Ministério Público, a Defensoria. Parabenizar a Secretaria pela rapidez imensa e eficiência. Muito obrigada. Obrigada mesmo, doutora Nayana. Receba já cá pessoalmente. Senhores, muito obrigada e uma boa tarde, bom trabalho para todos. Excelente semana.